trazer agora informações da política. A ex-deputada Tereza Brito afirma que o PV deve seguir na federação com o Partido dos Trabalhadores e o PCdoB. Apesar das insatisfações, o partido segue na aliança. Acompanhe. Dentro do Partido Verde já foi dirimido todos os conflitos, né? E já todos aceitam bem a federação, já caminham bem com a federação. E agora nós estamos trabalhando só para ampliar e fortalecer o partido, né? Mas já totalmente favorável à continuidade da federação. Aí, a ex-deputada que é dirigente nacional do PV, ela é vice-presidente do Partido Verde, um dos partidos que o Partido Verde chama a atenção porque é um partido que ele realmente consegue estar presente em vários países, né? É um partido mundial. O PV, mas que sofre bastante no Brasil para se viabilizar. O Partido Verde ele tem uma interação cultural e política realmente com outros da sua tendência, né, em outros países, principalmente na França. Inclusive, o PV foi fundado e inspirado no Partido Verde francês. Mas, assim, não tinha outro caminho. Eu acho que o PV, se quisesse ter saído da federação para o ano que vem, claro, porque são 4 anos, o contrato, o casamento, eles tinham que ter fortalecido suas bases, aproveitado ainda o tempo de TV, de rádio, o fundo partidário, para buscar novos quadros, fortalecer os atuais quadros, para se pensar em dar outros voos. Então eu acho que timidamente, por mais que fizessem críticas à federação, eles não atuaram para fazer o movimento contrário, porque a federação veio para poder criar uma experiência para uma eventual fusão ou incorporação ou a manutenção da mesma. O que nós estamos vendo aí é que vai ter essa manutenção. Nós vamos ver um PV atrelado ao PT, porque é o majoritário, e o PCdoB, isso é tranquilo, é favas contadas. Nunca houve nem sequer uma discussão, nem numa esquina de um bar, para dizer que haveria algum tipo de ruptura. Pelo contrário, eles estão muito bem, obrigado, porque salvou a legenda. Tem uma certa autonomia, porque na federação você tem a autonomia administrativa. Cada partido cuida do seu canto, mas politicamente, se forem para as vias de fato, quando eu digo vias de fato do voto, não houver convergência, vai para o voto. E aí é um massacre, porque majoritariamente, por ter mais deputados federais, por ter mais deputados estaduais, senadores, mandatários, o PT é um rolo compressor na federação, não tem dúvida. Agora, a deputada Tereza Brito não tinha outro caminho. Realmente trabalhar junto e tentar viabilizar a sua eleição para deputado estadual. Destacar a mudança de perfil, a mudança de posicionamento do PV, né? 180 graus. O partido estava disposto a romper com essa federação, aliás, a romper não, a não renovar essa federação. O PV foi prejudicado porque é um partido pequeno, aliado, né, ao PT, que é um grande partido. Então, naturalmente, qualquer decisão que for para o voto, é claro que o PT vai sair ganhando. É um partido que é maior, não se compara, não tem nenhum estado do Brasil em que o PV seja do tamanho do PT. Naturalmente é o partido do presidente da República. Aqui no Piauí, então, nem entra em discussão. Então, o PV acabou saindo muito prejudicado porque os seus interesses não iam para frente. A deputada Tereza Brito, lá em 2022, sinalizou que até não subiria no palanque de Silvio Mendes, mas deixava bem claro a sua simpatia por ele, né, em relação a Rafael Fonteles. Nas eleições do ano passado aqui na Prefeitura de Teresina, todo mundo lembra a confusão dela dizendo que ia ser candidata a prefeita, e Fábio Novo, pré-candidato a prefeito. Naturalmente o PT venceu a queda de braço, como vai vencer todas, pela força, pelo rolo compressor que é em relação ao seu tamanho e ao tamanho do PV. Então essa mudança, né, a deputada Tereza Brito surgindo ali alegre, dizendo que a federação vai continuar,
é preciso que se registre que houve uma mudança radical, né? Que eu sinceramente não sei o que motivou, né? Mas acredito que foram os argumentos aí em relação ao futuro do PV. Fora da federação, era pior, teve né? planejamento, é ruim, né, com o PT, para fortalecer o partido. Pior sem ele. Agora, eu diria o seguinte, a deputada Tereza Brito, ela precisa, obviamente, se decidir e praticar aquilo que for decidido, porque essa situação dela nos últimos anos, de estar aliada ao PT, mas não gostar, mas não querer, acabou prejudicando ela, porque ela foi para uma eleição de deputada estadual sem participar do palanque de Rafael Fonteles, querendo apoiar Silvio Mendes, mas não podia, porque por uma questão de fidelidade partidária era proibida. Isso acabou prejudicando a eleição dela. Ano passado o PV não conseguiu sequer eleger um vereador aqui em Teresina. Então, se é para ficar com o PT, eu acredito que a deputada Tereza Brito tem que se enturmar, né, procurar o governador, procurar os deputados petistas e dizer, não, já que a federação vai continuar, já que eu sou obrigado a ficar com vocês, então eu vou me enturmar aqui e vou fazer política junto com vocês. Porque essa situação em estar aliada com o PT no papel, mas na prática não gostar, isso acaba prejudicando só ela mesma. É inegável que ela é uma pessoa atuante. Isso Sim, é inegável. ninguém discute, inclusive. Isso, é inegável. Agora, realmente, ela precisa, como você falou, e aqui em outras palavras, sintonizar, né? E eu acredito que em 2022 ela tenha passado por longe do palanque do governador Rafael Fonteles, porque havia uma crença de que o próprio Rafael não ganharia a eleição. Sim. Né? Além das ligações da ex-deputada com o antigo PSDB, não menos o próprio Silvio Mendes, porque foi na gestão Silvio Mendes que ela teve a proporção política quando ela foi eleita a primeira vez vereadora. Ela foi, diga-se de passagem, coordenadora, né, do cadastramento do Bolsa Família na capital. E isso deu um grande handicap político-eleitoral, além do trabalho, né, da atuação dela mesma. E é só um ponto que precisa ser observado, assim, ou a deputada se organiza para buscar uma viabilidade, ou ela vai ficar ali no anonimato daqui para frente, porque é o seguinte, o PT disse que vai fazer o grupo do PT disse que o deputado vai fazer de 26 a 27, só vai ficar 3 proposições, é o que eles dizem, o grupo. E aí o que ocorre? Majoritariamente, o PT dentro dessa federação, obviamente que fará a maioria. Eu acredito que o PCdoB muito dificilmente fará um deputado. O PV... A ex-deputada tentou e não conseguiu dentro da federação, assim. Então, ou ela se reinventa, ou então ela vai passar longe da Assembleia. Mas aí, só dizer rapidamente, Gustavo, que essa questão do fundo eleitoral acabou arrebentando com os pequenos partidos e vai acabar de vez asfixiando todos os partidos, aí ficando só os grandes. O que, ao meu ver, é uma injustiça, porque eu sou totalmente contra financiamento público de campanha. Meu amigo, é o seguinte, o João Magalhães vai ser candidato, pois os seus amigos, os seus colegas, quem é empresário, quem é simpatizante a ele, que o ajude de forma legal, e aí ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que se colocar ali a público, dizer, olha, como é que foi esse financiamento, e aí o seguinte, agora dinheiro público, dinheiro que pode ser, são bilhões que poderiam ser investidos na saúde, na educação, no lazer, no esporte, e aí é colocado para financiar campanha dos caras que não tem nenhum compromisso com a sociedade.